Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Além da Prancheta. Então, se você é arquiteto, engenheiro ou trabalha na construção civil, fica aqui comigo porque hoje a gente vai falar de como organizar as tarefas diárias e semanais dos seus projetos e obras. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Prieto e aqui eu te conto como eu faço para gerenciar os meus projetos e obras de uma forma organizada e com isso ter clientes que me trazem mais clientes. Então, se você está em busca disso e de outros benefícios que a gestão de projetos e obras pode te trazer, fica aqui comigo que depois da vinheta a gente vai começar esse papo. Antes da gente entrar de cabeça nesse conteúdo, eu quero te fazer um convite que é se inscrever aqui nesse canal. Pressiona esse botão aqui de inscreva-se e faça parte dessa comunidade de pessoas que estão a fim de gerenciar os seus projetos e obras da forma mais organizada possível e ter clientes que trazem clientes, ou seja, clientes que te reconhecem profissionalmente e clientes que vão te indicar para outras pessoas. Então é só você pressionar esse botão aqui de inscreva-se, vai aparecer um sininho, você clica nesse sininho e ativa ele para que o YouTube possa te avisar toda vez que eu lançar um conteúdo novo aqui no canal. E sem mais delongas, vamos entrar aqui no conteúdo. A gente está aqui para falar hoje sobre organização de agenda, ou seja, organização de tarefas, de atividades do seu dia a dia. Eu percebo e recebo muito das pessoas me perguntando: eu não sei o que eu faço amanhã, eu acordo todo dia sem saber quais são as atividades que eu tenho que fazer naquele dia, sem ter uma lista minimamente estruturada de tudo que eu tenho para fazer. Então aqui eu vou abordar esse tema hoje, a gente vai falar como você faz e o que você precisa fazer para ter o seu dia a dia organizado e a sua semana organizada para que você tenha um mínimo de planejamento para gerenciar os seus projetos e obras. Eu vou te passar aqui 3 conceitos, 3 passos simples que você precisa ter. Parte deles é uma questão do seu perfil, né, do que você deve possuir como perfil, e outra parte são questões práticas que eu vou te passar que vão te ajudar muito a se organizar para o seu dia a dia e não acordar todo dia perdido, sem saber como é que vai ser o seu dia e quais são as tarefas que você tem que cumprir naquele dia. O primeiro passo aqui é o seguinte: antecipação. Então, eu falo muito sobre antecipação, sobre você estar preparado, e a antecipação tem a ver com o quê? Tem a ver com tomar atitudes antes das coisas acontecerem. Isso tem tudo a ver com planejamento. A segunda questão é um pouco mais prática, é uma questão de você fazer uma análise do seu planejamento semanal. Então é importante que você realize um planejamento semanal, a gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco, mas você fazer essa análise desse planejamento toda semana é fundamental para que você entre na próxima semana sabendo o que vai acontecer, nem que seja de uma forma mais macro, mas já tendo na cabeça o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E aí, entrando um pouco mais na minúcia, né, afunilando um pouco mais essa questão do planejamento, o terceiro item é você ter uma agenda. Saber utilizar a agenda é fundamental para que você possa tirar o maior proveito dessa ferramenta. É uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta que está na palma da nossa mão o tempo todo no seu celular, e você tem que fazer uma programação dentro da sua agenda baseada no seu planejamento para que você possa, com isso, saber exatamente quais são os passos que você vai dar, quais são as atividades e as tarefas que você vai realizar a cada dia da semana. Então vamos lá, quais são os benefícios que a gente pode ter quando a gente tem uma agenda, quando a gente tem um planejamento semanal, quando a gente faz essa análise e quando a gente aplica antecipação na nossa vida. O primeiro benefício é que, eu não sei se você é ansioso ou ansiosa, eu sou um pouco ansioso, e você fazer uma programação deixa a gente menos ansioso. É muito difícil a gente acordar todo dia e não saber o que vai acontecer. Parece que tem uma avalanche, né, que está vindo na nossa direção, os problemas vão pingando antes da gente perceber que eles vão acontecer, e isso cria muito ansiedade. A gente acaba ficando muito mais ansioso e nosso dia a dia acaba ficando muito mais corrido, porque você nunca está preparado para o que vai vir na próxima hora, no próximo período do seu dia, no dia seguinte, porque você não conseguiu aplicar a antecipação, você não tem uma organização básica das atividades e tarefas que você vai fazer na sua semana, e aquilo te deixa muito ansioso. Então, quando a gente pratica esse planejamento, quando a gente coloca tudo na nossa agenda, a gente vai ficar muito menos ansioso. E o segundo benefício principal é você poder dar a chance das outras pessoas conseguirem se organizar também. Os nossos processos, tanto de projeto quanto de obra, eles não são processos que a gente toca sozinho, né? A gente faz o planejamento
planejamento, a gente vai organizar as coisas que tem que acontecer, a gente muitas vezes sabe, pelo menos na maior parte, quais são os passos que a gente tem que dar, mas a gente depende de outras pessoas. E uma vez que a gente depende de outras pessoas, a gente precisa ajudar essas pessoas a entender quais são os nossos passos para que elas possam dar os passos delas. Então fica muito difícil quando você faz isso sozinho e de repente você tem um belo de um planejamento, mas você não conseguiu ativar isso nas outras pessoas, você não conseguiu passar isso para elas a ponto delas poderem se planejar também. E aí o que acaba acontecendo é frustração, porque você vai lá, se planeja, você sabe exatamente o que você tem que fazer, só que aí você vai depender de outra pessoa que não tem essa informação e aí ela não vai conseguir fazer a parte dela e isso vai gerar uma consequência nas suas atividades do seu dia a dia e aquilo que você se programou para fazer não vai acontecer. Então esses são os dois benefícios principais. E uma vez que você não faz isso, existem alguns pontos muito negativos, né? Consequências que você vai sofrer de não fazer esse tipo de planejamento, não ter esse tipo de organização. O primeiro deles, e o principal na minha opinião, é que você exponencialmente gera uma série de chances do seu dia a dia dar errado. Então tem tudo a ver com você preparar as pessoas, tem tudo a ver com você se preparar para aquele dia, mas uma consequência negativa de você não se planejar também é você começar a aumentar cada vez mais as chances das coisas que você tem que fazer e dos resultados que você tem que entregar não acontecerem. E não acontecerem em matéria de prazo, em matéria de custo, às vezes alguma coisa custar mais do que você tinha planejado porque você vai ter que fazer aquilo 2 vezes ou vai ter que ajustar. Aquilo poderia estar demorando 1 dia, 2 dias para acontecer e está demorando 5 dias para acontecer. Isso vai virando uma bola de neve no nosso dia a dia. E aí quando você vê, passaram 2, 3 semanas e você fez o que você tinha que fazer em 1 semana, só que você já comeu, né? Já consumiu mais 2 semanas depois daquilo e as atividades não estão andando, a gente se sente empacado, parece que o processo fica patinando o tempo todo. E por fim, tem a questão de que a pressa é inimiga da perfeição. Quando a gente não consegue se planejar, a gente acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente começa uma coisa, não termina, começa outra, aí pinta um pepino no meio do caminho, aí você tem que apagar aquele incêndio, e aí aquela primeira coisa que você começou, você ainda não conseguiu terminar, e aí você vai fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, cada uma você vai colocar só um pouquinho de energia, e com toda essa pressa você acaba comprometendo o resultado. Então essa frase, a pressa é inimiga da perfeição, ela é perfeita para esse caso, porque você não vai ter qualidade no resultado do seu trabalho em matéria de produto que você entrega, o projeto ou aquela determinada etapa daquela obra, assim como o serviço, né? A atenção que você está dando para o seu cliente, a atenção que você está dando para a sua equipe que está desenvolvendo um projeto, que está desenhando ali no escritório, a atenção que você deveria estar dando para o pessoal de obra em matéria de munir eles de informação, de trazer informações do cliente para que eles possam realizar a parte deles. Tudo isso vai fazer com que você dedique cada vez menos tempo para cada atividade, porque você está embaixo de um bolo de coisas que você tem para fazer e cada uma delas vai sair com um resultado muito pior do que poderia sair. Eu lembro uma época da minha vida que eu fazia muitas obras ao mesmo tempo, hoje eu faço um pouco menos, eu já cheguei a fazer 12 obras ao mesmo tempo e era muito complicado, porque cada vez que eu chegava na obra, eu tinha ali uma meia horinha para poder dar conta de tudo que eu tinha para fazer, então era um tempo muito escasso, eu ainda não tinha a organização que eu tenho hoje, eu não conseguia aplicar um método, né, conciso como eu tenho hoje, e o que acontecia é que eu entrava na obra já querendo sair. Então você entra na obra já pensando, nossa, mas eu tenho que ir para outra obra, nossa, mas eu tenho que passar em 5 obras hoje, porque senão eu não vou dar conta do que tem para fazer. Não tinha um método por trás, então a coisa era meio atropelada, eu ia catando cavaco o dia inteiro. Tem uma frase que eu usava que era: cada mergulho é um flash. Então cada vez que eu me enfiava numa obra, eu rezava para saber o que ia acontecer, porque eu não tinha ideia de como as coisas estavam acontecendo, como as coisas estavam indo com aquela obra. Então era muito complicado, você já deve ter passado por isso, e as pessoas que trabalham com você sentem isso. E elas acabam também sendo prejudicadas por essa ação sua, né? Gera uma reação nelas, e às vezes a pessoa tinha que te passar 2, 3 itens e ela acaba passando um só, porque você também pressiona, não, fala logo que eu preciso ir embora, não sei o quê. Então isso é muito ruim, isso vai comprometer muito o resultado do trabalho. Então vamos lá, vamos entrar no como fazer tudo isso, uma vez que a gente já entendeu esses 3 passos, né, primordiais para que a gente tenha organização nos nossos processos. E antes da gente entrar aqui no como, eu quero te pedir um like se você estiver gostando desse vídeo, então já clica aqui embaixo, já deixa o seu joinha para mim, isso vai mostrar que o que eu estou fazendo aqui faz sentido. E se você quiser também, você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas que são da sua área, que você acha que podem se beneficiar com esse conhecimento, ok?
Primeiro item que eu falei, antecipação. Como é que você realmente se antecipa aos eventos, se antecipa em relação à lista de atividades que você tem que fazer para cada processo? Você tem que criar alguma espécie de cronograma. Eu não sei se você trabalha com algum software especial para cronograma, para planejamento. Existem softwares especiais, inclusive aqui no canal tem alguns vídeos que falam deles, mas de uma forma ou de outra, você tem que ter um tipo de planejamento para cada processo seu. Cada obra, cada projeto tem que ter o seu próprio planejamento. Pode ser uma lista de atividades que você vai fazer uma atrás da outra, não é muito eficaz porque fica difícil de você colocar isso na linha do tempo, né, e saber exatamente quanto tempo vai levar cada atividade, qual é a correlação entre elas, ou seja, qual depende, né, se essa daqui depende dessa para acontecer. Então uma lista simplesmente não vai te ajudar muito, mas já é alguma coisa. De alguma maneira você tem que ter um mínimo de planejamento para cada processo seu, para cada obra, para que você possa, uma vez que você está se dedicando àquele cliente em específico, você possa olhar para aquilo, se concentrar naquilo e fazer as atividades que você planejou ali. Então, antecipação tem a ver com planejamento, que tem a ver com uma atividade, uma ferramenta técnica, que é criação de um cronograma, tá? E a criação desse cronograma é relativamente simples. Você tem que pensar em tudo que tem que ser realizado por você e pelas outras pessoas que vão estar nesse processo, pode ser a sua equipe de desenho, de repente outros escritórios de desenho que vão também realizar projetos em cima desse objetivo, né, que seria essa obra ou essa reforma, ou no caso de obras, todos os outros stakeholders, né, que são as pessoas que vão lá, a empreiteira, os fornecedores de material, fornecedores de mão de obra. Você tem que incluir todas essas atividades dentro de um planejamento, e esse planejamento basicamente é uma lista de tarefas na linha do tempo, ou seja, eu tenho tarefa 1, 2, 3, 4, 5, quantas forem, em sequência, e você tem que ter um mínimo de previsão de quanto vai durar cada tarefa dessa. Então, quanto tempo eu demoro para fazer certa atividade, quanto tempo eu demoro para fazer a prancha de planta de alvenarias. Tudo isso é feito por você. Você precisa de informações dos outros stakeholders, então você vai ter que conversar com eles para montar esse planejamento. Você tem que saber de cada um deles qual é o prazo que eles precisam para fazer a parte deles, nem que seja de uma forma macro. Por exemplo, você vai pegar uma empreiteira para fazer a sua obra. Você vai mostrar tudo que tem que ser feito, o projeto, e você vai ter uma interface de trabalho com um cara só que é o mestre de obras dessa empreiteira. Ele vai ter que te dizer pelo menos quanto tempo vai demorar a obra inteira. Olha, a estimativa dessa obra aqui é 8 meses. 1 ano, 6 meses, 4 meses. Você tem que colher essas informações desses stakeholders, desses agentes do processo, para saber cada um quanto tempo demora para fazer a sua parte, e aí você possa juntar essas informações dentro de um plano que diz qual é a lista de atividades e quanto tempo demora cada uma delas, e aí você vai conseguir colocar uma abaixo da outra, ou uma em sequência da outra, e com a somatória desses prazos você tem um período total de obra. É isso que eu chamo de antecipação, na verdade é um planejamento e é a criação de um cronograma. Depois disso, a gente vai entrar agora exatamente na questão de organização das atividades. Quando você tem um plano, você tem para onde olhar, você tem um horizonte. Então eu gosto de fazer uma analogia que é a seguinte: imagine que você vai fazer uma viagem de carro. Vamos supor que você vá da cidade que você está para Brasília, para o Distrito Federal. Então você vai fazer um plano, você sabe mais ou menos qual é a estrada que você vai pegar, você sabe qual é a quilometragem total que você vai rodar, você já pode ter imaginado quantas vezes você vai abastecer lá no caminho, porque você sabe mais ou menos quanto que o seu carro faz. Então imagine que você está num carro e você já sabe qual é o seu destino e você sabe qual é o caminho que você tem que seguir para chegar lá. Quando você entra no carro e imagina que você está saindo à noite, você não vai ficar pensando lá no destino. Você não vai ficar pensando, daqui a 500 quilômetros o que vai acontecer? Nossa, daqui a 200 quilômetros eu tenho que abastecer. Você montou um plano, você sabe qual é a estrada, você sabe qual é o seu destino, você sabe onde você tem que abastecer e se você vai ter que dormir em algum lugar, você já deixou isso reservado. Só que quando você entra no carro e está de noite, o que você consegue enxergar? Você só consegue enxergar os primeiros 50 metros, os primeiros 100 metros que o seu farol consegue iluminar. Então, quando você entra na execução, você montou o seu plano e você entra na execução, ou seja, você entra no carro para percorrer aquela trajetória, você só vai olhar para os primeiros 50 metros. Você não precisa mais ficar se preocupando em o que vai acontecer nos próximos 10 quilômetros. Você já colocou isso no seu plano. Você sabe que aquilo vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora,
Você fez um planejamento de quantos quilômetros você vai rodar naquele dia, então você sabe que você precisa de 3 dias, 4 dias, 5 dias para chegar lá. O importante é você, a partir do momento que você vai começar a executar o seu projeto, executar a sua obra, é não olhar mais para o macro, não olhar mais para o todo, e sim olhar só para as primeiras atividades, ou talvez até só a próxima atividade que você vai executar. Isso vai fazer com que você foque muito mais energia no que tem que ser feito. E uma vez que você consegue focar energia naquela atividade, você vai fazer com que o resultado que você vai gerar com aquela atividade seja muito melhor em matéria de qualidade. Vai ser muito mais fácil de você cumprir o prazo que você planejou para realizar aquela atividade. E, mais uma vez, você vai ficar muito menos ansioso pensando em tudo que você tem que fazer e a sua cabeça girando o tempo todo em tudo que você tem que fazer e você sem conseguir colocar a energia necessária para aquilo que você tem que fazer na sua frente, a próxima atividade. E como é que você faz isso? Como é que você olha só para o farol, só para aqueles 50 metros? Semanalmente você vai fazer uma análise desse planejamento. Eu sugiro que você faça isso nas sextas-feiras. Então você vai lá e vai olhar para o seu cronograma ou para os seus cronogramas. Cada processo tem que ter o seu próprio planejamento. Não adianta você se organizar, eu tenho que ir na obra tal, eu tenho que fazer o projeto tal, eu tenho que atender o cliente tal, eu tenho que fazer reunião com a minha equipe, não sei o quê, sem você, antes disso, saber de cada processo o que você tem que fazer. Então, primeiro, foque em cada processo. Desta obra, na semana que vem, eu tenho que fazer isso na segunda, isso na terça, isso na quarta, isso na quinta, isso na sexta. Você olhar para essa semana, que são os seus primeiros 50 metros ali de farol que você consegue enxergar, e esquecer de todo o resto, é fundamental para que você coloque a energia necessária para que aquelas coisas aconteçam. Então, toda semana você vai lá e faz uma análise de cada cronograma, de cada processo. A partir do momento que você fizer essa análise de cada processo, você vai conseguir entender para cada atividade de cada processo o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ligar para alguém? Eu tenho que confirmar a chegada de um material em obra? Tudo isso tem que ser feito de uma forma antecipada, baseado no seu planejamento e numa análise semanal que você vai fazer em cima de cada processo, em cima de cada cliente. E aí, uma vez que você detectou quais são as tarefas, que você tem que fazer para que aquelas atividades do seu cronograma elas aconteçam, e aí perceba que a atividade ela está num âmbito um pouco mais macro e a tarefa é como se fossem aquela lista de coisinhas pequenas que você tem que fazer para que aquela atividade aconteça conforme o seu planejamento. E aí o que você tem que ter? Você tem que ter primeiro, antes de mais nada, um aplicativo de agenda no seu celular. Fernando, mas eu gosto de usar a agenda em papel. Eu sugiro que você se adapte a uma agenda para celular. Por quê? Porque a agenda para celular, além dela poder ser acessada de qualquer lugar, de repente acabou a bateria do seu celular, você pode acessar ela pelo seu notebook. O celular é uma coisa que está com a gente o tempo todo. Se você tem uma agenda em papel, você vai ter que ficar carregando aquilo o tempo todo com você, então é mais uma coisa para você carregar. E quando você tem que manejar, porque entenda, você vai ter que manejar atividades no seu dia a dia, você vai ter que ficar riscando, apagando, e aquilo vai te dar muito mais trabalho, vai ficar muito mais difícil de você controlar esse processo e de você fazer as alterações necessárias. Então, baixe um aplicativo de agenda no seu celular, pode ser, tem muitos aplicativos aí gratuitos. Se você tem algum e-mail do Gmail, aí do Google, o Google tem uma agenda muito boa, que inclusive tem a chance de você criar algumas tarefas menores ainda do que você vai colocar na sua agenda, que é como fazer uma ligação, alguma coisa que dura menos de meia hora. A maioria das agendas, dos aplicativos é dividido em meia hora, Então, de repente, você tem uma atividade que não vai durar meia hora, é uma ligação, ou é liberar um e-mail, alguma coisa assim, que você pode deixar em tarefas, porque a agenda do Google tem esse recurso, mas independente, que seja um aplicativo que fique no seu celular. Você vai baixar esse aplicativo e você, depois que analisou todas as tarefas ou todas as atividades do seu cronograma de cada processo, você vai começar a organizar a sua agenda da semana que vem. Então vai lá e começa, segunda-feira, o que é prioridade? Então vamos priorizar, o que é mais urgente? Eu tenho problemas para resolver, eu tenho atividades atrasadas nos meus processos? As atividades com problemas, quando está faltando alguma coisa para aquilo acontecer, e as atividades que atrasaram por qualquer motivo que seja, é onde você tem que depositar o máximo de energia. Então vai lá e coloca como prioridade na sua agenda, segunda-feira, primeiro horário, eu já vou estar resolvendo isso, eu vou estar em obra para passar esse tipo de informação, eu vou estar ligando para fulano de tal, eu vou estar fazendo uma reunião, eu vou estar junto com a minha equipe de projeto. Coloca isso como prioridade e joga isso nos primeiros horários da segunda-feira, nem que tome a segunda-feira inteira. Depois disso você vai ver quais são as próximas atividades que vão acontecer antes. Ou seja, se eu tenho algo que tem que estar concluído até terça-feira, eu tenho que dar atenção para aquilo o mais rápido possível. Se estão faltando informações, eu tenho que passar a informação o mais rápido possível. Se eu tenho que fazer a visita, se eu tenho que me juntar com a minha equipe, você tem que fazer isso o mais rápido possível. E para cada atividade dessa, você vai
prever um período de tempo. E esse é o segredo da agenda. O primeiro segredo da agenda é que quando você determina prazo de tempo para cada tarefa dessa, você consegue se organizar. E aí eu vou te dar duas dicas importantes. A primeira dica é, para cada dia da sua semana, você tem que ter 3 tarefas que são inegociáveis. Não adianta você colocar 10 tarefas na sua agenda. Você não vai conseguir cumprir aquilo. E o que vai acontecer é que vai te trazer frustração. Você vai achar que você não está sendo produtivo e dormir todo dia falando que você está devendo, pensando, né? Nossa, eu estou devendo, eu não estou conseguindo realizar meu planejamento, eu não estou conseguindo realizar as tarefas que eu me planejei para fazer. Então tome cuidado, porque se você tem menos prazo, menos horas no seu dia para realizar tudo que você tem que realizar, você tem que começar a delegar. Então, peraí, isso daqui eu não vou conseguir fazer essas 7 atividades hoje. Dessas 7, quais são as 3 que só eu posso fazer e que são mais importantes? Então você vai colocar elas como prioridade. Eu terminei a terceira e ainda tenho tempo? Ótimo, eu vou para a quarta, eu vou para a quinta. Agora, se eu tô vendo que o que eu tenho para fazer naquele dia, o dia não vai ser suficiente, você vai delegar para alguém. Olha, eu preciso de ajuda, eu preciso colocar isso na mão de um funcionário, eu preciso colocar isso na mão do meu sócio, eu preciso contratar uma outra pessoa, porque olha, a quantidade de projetos e de obras que a gente está fazendo aqui, a gente não vai dar conta de fazer sozinho. Então, organizar a sua agenda de uma forma possível de ser realizado é fundamental. Senão você só vai ter frustração e você vai querer abandonar a agenda. Você vai falar, a agenda não funciona, porque eu coloco as coisas lá, mas eu não consigo fazer. Então, toma cuidado, porque se você colocar coisas demais, você realmente não vai conseguir fazer. E a outra sacada aqui em relação à agenda é que você vai das 8 horas, de repente se você trabalha um pouquinho mais, 10 horas por dia, você vai pegar 20% mais ou menos, ou seja, 1h30, 2 horas, pelo menos 1 hora livre. Você não vai ocupar completamente a sua agenda, porque as suas tarefas dependem de outras pessoas. E quando alguém não conseguir fazer a própria parte para poder fazer com que você realize o seu trabalho, você tem uma margem de manobra. De repente você marcou uma reunião que o cliente adiou a reunião. Pronto, essa reunião eu planejei para ter 2 horas de reunião, o cliente adiou 1 hora, agora eu não sei o que eu faço, porque se eu começar uma atividade agora, uma tarefa, eu não vou conseguir concluir, eu vou ter que ir para a reunião, e aí depois da reunião já tem uma outra tarefa, uma outra atividade, e aí o seu dia vira uma bola de neve. Então, deixe sempre de 1 a 2 horas na sua agenda livre. Por quê? Porque você vai manejar. Vou pegar uma atividade que eu tinha lá em cima, que é de 1 hora só, vou trazer para cá, vou realizar ela agora, e me sobrou aquele tempo lá em cima, então você vai ajustar a sua agenda conforme aquele dia, conforme as coisas foram acontecendo naquele dia, e as suas chances de concluir o que você planejou para realizar naquele dia ficam muito maiores dessa forma. Com isso tudo, você passa a conseguir aplicar nos seus projetos e obras os 3 passos que eu falei lá no começo. Você vai estar antecipado em relação a tudo que vai acontecer, porque você fez um planejamento de todas as atividades e tarefas que você tem para cada processo de projeto de obra que você está tocando. Você vai fazer a análise semanal desse planejamento, olhando sempre para a semana que vai começar, para que você já tenha fresco na cabeça, já saiba quais são as ações que você tem que tomar para tudo que vai acontecer para cada processo na semana seguinte, e você conseguiu pegar todas essas atividades macro e destrinchou isso em tarefas, colocou isso na sua agenda de uma forma organizada, priorizada e de uma forma que você tenha um pouco de lastro, um pouco de folga para quando os imprevistos acontecerem, você tem margem de manobra. E aí, quando você for deitar todos os dias, você vai deitar tranquilo. Por quê? Porque você não precisa pensar no que vai acontecer amanhã. E dessa forma você vai passar a ser uma pessoa muito menos ansiosa, porque você não vai dormir pensando em tudo que você tem que fazer, que você não se planejou e não se organizou para fazer. É só acordar, olhar para a sua agenda e seguir executando aquelas tarefas que você já se planejou. E com isso você vai evitar metade dos problemas que você vive hoje. Sem brincadeira, metade das coisas que acontecem de errado vão ser evitados com esse tipo de ação. Então lembrando, 3 coisas: antecipação, análise do planejamento e destrinchar esse planejamento semanalmente em tarefas dentro do seu aplicativo de agenda. Máximo 3 tarefas por dia primordiais, que se você terminar essas 3, você vai terminar o seu dia feliz. Se você tem muita coisa para fazer todo dia, delega para as pessoas, pede ajuda e nunca ocupe a sua agenda completamente. É isso que eu tinha para te passar hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, compartilha com quem você conhece. Esse é o programa Além da Prancheta, onde a gente
fala sobre assuntos de gerenciamento de projetos. E se você tem algum comentário para fazer, se ficou alguma dúvida, me manda aqui nos comentários. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder e a gente bater esse papo, e eu quero ver a sua evolução em relação à organização das atividades do seu dia a dia. Do mais, um grande abraço e vamos em frente e para cima, sempre!